Olá, telespectador, telespectadora do 16, a TV da Cidade. No ar mais uma Opinião Cidade para falarmos das nossas coisas. Hoje, como convidados do programa, como toda quinta-feira, o Padre Márcio Tadeu. Seja bem-vindo, Padre, mais uma vez. Muito obrigado. Tarde. E temos também a Daniela Brandt, que é da Comissão de Mulheres Empresárias da Associação das Jovens Empresárias. Vou acrescentar o jovem. Jovens Empresárias da Associação Comercial e Industrial de Rio Preto. Quanto tempo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigada, Marcos. É um prazer sempre. Está trabalhando muito nesse período aí? Muito. Então tá bom. Muitos projetos. É um sinal de que a coisa tá andando, né? Então vamos falar bastante. Hoje eu queria aproveitar a história da revitalização do calçadão e tal, e outras coisas. Ontem eu disse aqui, não deu tempo de completar, porque eu tive que falar da Câmara, mas eu quero lembrar o seguinte, que o maior mico político da história de Rio Preto, eu não conheço outro, a não ser aquela do saudoso Toninho Figueiredo, que é o seguinte: mas o senhor assinou, prefeito? Então, eu assinei, mas eu não dei minha palavra. Eu assinei, mas minha palavra eu não dei. Então, olha, mico histórico, como aconteceu ontem em Brasília, Daniela e Padre. Foram lá duas correntes buscarem aí a verba para a BR-153. Conclusão, o ministro não deu nem para um nem para o outro. Ficou todo mundo. O Rodrigo e o Vaz, que são experientes de Assembleia, não quiseram ser boi de piranha do Edinho. Largaram o Edinho sozinho com o ministro lá. Mas num dia só, duas correntes pedindo ao ministro a mesma coisa. É inaceitável isso. É coisa de que, sinceramente, de quem não tem o que fazer. Eu acho que o ministro, pelo que tamanha responsabilidade que ele tem no seu dia a dia, ele não pode tratar de um assunto só, de um assunto só duas vezes no mesmo dia, devido à grandeza do seu ministério. E eu queria saber a opinião do padre, que está acompanhando desde o começo essa história, a respeito disso. E eu quero aproveitar o seguinte: cara, mostra aqui para mim. Deixa eu ver onde é que está. Deixa eu ver onde é que está aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, bom, você da primeira página aqui, depois eu também quero um comentário, padre. Nem a polícia escapa. Bandidos arrombam delegacia, driblam câmeras e furtam armas e munições. Os caras, olha a ousadia dos caras, estão roubando delegacia de polícia. Aí, mas no caderno interno aqui, diz o seguinte: vou mostrar aqui para não falar que eu fico pegando muito no pé, mas olha aqui, mais uma só. Tribunal multa Edinho em R$1.700, aqui R$1.700.000, precisa ver direitinho a matéria aqui, mas foi um repasse tudo irregular, tudo feito na base do empurra, da coisa. Aí ele disse o seguinte: enquanto eu não for notificado, eu não vou me pronunciar. Mas não é ele que disse para a imprensa, a assessoria de imprensa dele que ficou de responder isso aí. E ele está lá tentando se virar para esconder, para acabar com essa história da BR aí. E o tribunal vem em multa, não é a primeira multa que ele recebe, não, são várias multas que já chegaram aí e tal, mas é mais uma do ex-prefeito para a gente engolir aí, diante de tantas outras que nós temos. Que lamentável, senhor Edinho Araújo, que coisa lamentável. Isso não é invenção, isso é tribunal. Isso é tribunal. Você, para fazer uma aplicação de tem que devolver esses 56 mil, mais aqueles 300 que tem que devolver. Daqui a pouco você vai ficar pobre. Padre Márcio Tadeu, por favor, help me. Isso é que eu posso me dar alguma coisa. Não, eu quero começar pela história da BR ontem. Eu acho que foi o maior mico político da história. O duro que saiu todo mundo de lá, de mãos abanando, sem nada. E isso acho que pode comprometer o processo. Meu Deus do céu. De repente o ministro bateu o pé lá, ficar nervoso com a situação, falou assim: olha, quer saber de uma coisa? Não tem verba nada para nada, não tem rubricação, não tem nada. Acabou.
Eu precisava ouvir as pessoas que fizeram esse movimento aí da Duplica Já, que é o seu Ayrton Vinhola, não é? A doutora Sônia teve aqui a semana, mas eu não tinha resposta ainda. Mas eu queria a tua opinião a respeito. Eu não sei, mas isso parece que já está virando uma coisa assim, Marcos. A noção que eu tenho desse processo. Agora todo mundo quer ser pai do filho. Disseram que o filho ia nascer. E agora todo mundo, não, eu sou pai, né? Quando o filho foi abortado, vamos dizer assim, ninguém era pai. Né? Eu não conheço, não sei quem é o pai, não sei quem fez o acordo. Ontem, estava muito bom o programa, né? Com o professor Arif, que é uma pessoa muito interessante. Eu acho assim, o deputado, ele recebe um mandato, mas o mandato não é dele. Os mandatários somos nós. Mandato popular, né? O mandatário somos nós. Ele tem um mandato, tudo bem, ele é diplomado e tem um mandato lá de 4 anos, mas ele é funcionário público. Foi o professor ali que falou. Exato, é importante acho que lembrar isso. E qual é o papel público aí que a gente tem que discutir, acho que isso, dos nossos representantes? Né? Se é uma força de coalizão que foram eleitos, pelo menos na chapa estadual, todos do mesmo lado, Rodrigo, Vaz e o próprio Edinho. Então deveriam se unir em torno de Rio Preto, juntar até umas outras forças, porque a gente tem muitos amigos do lado do PT, que são amigos, por exemplo, e têm interesse em Rio Preto, e ir lá no ministro cobrar. Porque eu ainda faço, eu repito até as palavras, Rio Preto não é uma cidadezinha. Não é um lugar aqui, né? Até representante pode falar até em números o quanto que Rio Preto representa para o Estado, o quanto que essa região noroeste representa para o Estado, e vem assolada, e a gente fala isso, vamos dizer assim, de estelionatos políticos, promessas políticas, que parece de curral de antigamente, né? Antigamente que falava assim, Sucupira, né? Tá virando a história de Sucupira. Tá virando. Por isso que eu tá virando aquela história, a história da BR, a história do Euclides da Cunha, tá virando história do vamos fazer, vamos começar, né? E depois acho que, não sei. Olha, mas então, é que eu disse, é Sucupira, é mais ou menos isso, era assim. O fato que ontem na internet eu recebi uma mensagem lá no meu e-mail, mas que é uma pena que eu estou com um problema de comunicação na internet aqui, não dá para mostrar, mas é um discurso de um cidadão com sotaque, provavelmente não, com certeza nordestino, e fazendo as suas promessas de campanha. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ele era um candidato e tinha que buscar voto, que ele tem que pedir voto não sei onde, pedir voto assim, assado. Mas o que aconteceu ontem em Brasília foi para registrar para a história de Rio Preto. Você vai conseguir a proeza de marcar uma reunião para tratar do mesmo assunto, 2 correntes com o mesmo ministro no mesmo dia, eu nunca vi. E o pior, eu estou preocupado com o seguinte, que essa história se alastre e daqui a pouco o ministro fica arredio a essa situação e manda as 2 correntes passearem. Aí nós vamos ficar sem a duplicação da BR. É uma brincadeira. Aí é outro problema também, lembrando o programa de ontem. Fala assim, o funcionário, o ministro, embora tenha um cargo político, sendo, como eu falei, tendo como mandatário o povo, ele tem que ver o interesse do povo. Com certeza. Nós, obviamente, estamos olhando o interesse da nossa região, que, repito, é importante, representa, é um entroncamento importante do país, vamos dizer assim, né? Porque se fala de um entroncamento de uma BR que atravessa pelo menos metade do Brasil. Então, eu acho que isso tem que ter uma coerência, não política, mas uma coerência de planejamento público. Então, acho que se não vai acontecer hoje essa duplicação, não vai acontecer, olha, porque nós tivemos um corte no orçamento e nós temos problema mais importante para resolver que Rio Preto, mas acho que essa resposta tem que ser dada. O ministro não tem direito de dizer assim, olha, primeiro, vocês não são do meu lado, vocês não são da base, então eu não vou atender. Não é isso. Eu sei que a política, né, é feita, até o Bom Dia tem uma charte muito interessante hoje, né? O cara discursando, até para mostrar aí, o cara discursando, dizendo que não tem fisiologismo, né? Mas a consciência dele
eu indico de acordo com a minha consciência. Aí está na consciência cargo. É ótimo. Essa eu acho que o perfil político, né? Até a surra que a nossa presidente quase levou do salário mínimo, eu ligo muito a isso, porque ela está fazendo um governo técnico. Lembra aqui que era o nosso sonho? O governo técnico. E como ela não aceitou indicações políticas que não fossem antes técnicas, ela sentiu isso no Congresso agora, no 360 e no 345, embora tenha sido aprovado o 545, né? E não o 560 como a oposição queria. Aí é politicagem. Ela fez um planejamento dentro daquilo que é possível o Estado arcar. Ela não fez uma coisa fora mas tem muita gente do PMDB, porque no PMDB não tem figuração no estado de São Paulo, assim, de gente que eu conheço até de bastidores. Lugar nenhum. Tem muita gente do PMDB descontente, porque não foi nomeado, porque não tinha qualificação técnica, o que acontecia muito mais gravemente em outros momentos da história do Brasil, até com o governo Lula. Né? Então a Dilma então acho que ela sentiu um pouco isso, então o trabalho político dela é muito maior. Mas por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque ela fez, eu não estou defendendo a presidente, mas fazendo apologia nenhuma, mas ela fez uma escolha técnica. E o técnico ele tem que partir para o público. O que nós temos hoje, olha, com toda a defesa, todos os sindicatos, etc. e tal, não é fazendo apologia também ao patronal. Mas nós temos um problema, principalmente no funcionalismo público, de paternalismo. Não tem produção. Não se cobra produção. E se dá bônus, se dá aumento sem produção. Então, ao mesmo tempo que eu acredito que eles têm que ter um salário, o salário tem que ser muito remunerado, mas eles têm um suficiente benefício, não se cobra a produção deles. É isso. Daniela Brandt, atentamente ouvindo aqui encantada pelo padre, encantada. Venho aqui para aprender. Eu quero também. Não, você sabe também. Vou levar o padre para o núcleo, viu? Mas você sabe de como é que a coisa anda aí no meio. Eu gostaria da sua opinião sobre tudo isso que a gente falou aqui. E assim, eu estou ouvindo e tentando compreender o que está sendo falado. E aí o texto é esse, eles foram e não conseguiram, mas que contexto é esse que eles foram, né? Vocês falaram algumas vezes questão do planejamento. Não teve planejamento. Porque aí entra numa situação anterior do planejamento, que é a disputa de poder. Não, quem vai ganhar? Quem é o pai? Deixa de lado o nosso interesse. O benefício do município. Do povo, E começa a disputar poder. Quem vai ser o batizado, quem vai apadrinhar, e esquece que a cidade pode perder com isso. E aí a gente entra em conceitos de poder. Então eles fazem uso de um poder legítimo, que é o que o cargo dá, mas eles não têm um embasamento de um poder que é de conhecimento, e que isso eles saem perdendo todos eles, ou de referência, que é de autoridade, de respeito. Ele tem que ser conquistado. Um respeito, uma autoridade, tem que ser dado exemplo. Com certeza. O que é mais importante? Nós apadrinharmos a cidade, ganhar com isso e poder ter as tais, não sei discutir política ainda, estou melhorando. Eu sei, estou percebendo. Estou percebendo. Mas tem as coligações e nós nos unimos em benefício ao município. Olha como fica bonito para os dois. Até porque... E civilizado, né? E até porque é o seguinte... A gente tem que dar exemplo disso, né? Poderia até ter uma terceira via nessa história. Vamos daqui a pouco pega lá o Dado, o Vaz e o Rodrigo Garcia, forma uma outra corrente, também vamos no ministro lá, não. Isso aí é coisa nossa, né? O Dado é da base. Dado é da base. Com o Edinho, né? O Milton Monte. Não dá para entender, mas eles são. Eu tenho minhas reservas. O Valdomiro é da base. Eu estou a favor do mínimo. Sim. Eu tenho umas reservas com relação ao prefeito de Rio Preto por uma série de questões aí, mas me parece que é o que mais está no caminho correto. Porque essa obra já teve na mão do Edinho, ele perdeu. Então ele está tentando, na verdade, recuperar uma coisa que ele perdeu lá atrás. Ele está correndo atrás do prejuízo. O Valdomiro pegou o bonde andando. Por quê?
Porque ele pegou o responsável pelo DENIT, que é o deputado Milton Monte. Então o que o Valdomiro fez? Ele sabe que o Milton Monte é o cara. Foi no Milton Monte, e o Milton Monte foi convidado pelo Edinho, falou onde o Edinho for, ele não vai. Então se deixar para o Edinho resolver isso aí, o Milton Monte não libera. Olha lá, então vamos adianta. O problema aí já não é nem mais do Edinho, né? O problema é a vaidade do Milton Monte. Não é vaidade, Não, questão política. Eu sei, mas isso estou falando, nós estamos refém político de um processo necessário. Exatamente. Ué, eu estou refém político de Milton Monte, sou cidadão rio-pretense, tem necessidade e vejo mortes acontecendo e vejo uma necessidade estratégica para duplicar pelo menos esse pedaço, por enquanto, né? Porque depois deve sair em breve também, nos próximos anos, a duplicação total desse trecho de São Paulo, pelo menos. Mas e aí? Né? Também não é isso. Tudo bem que tem a via política, etc. Mas esse dia já aconteceu, mas hoje é um benefício público para uma população importante do estado de São Paulo. O problema, e que gera imposto, caramba, que gera renda. O problema, Padre Márcio, é o seguinte, você não gostaria de depender do Milton Monte, nem eu, nem ela. Mas acontece que nós ficamos reféns do ex-prefeito, que não cumpriu aquilo que ele havia combinado com o Milton Monte. E aí eu fico uma outra dúvida. Por que isto não estava na concessão desta via? Eu faço esse questionamento. Muito anterior. Porque havia o interesse de um pai para essa obra. Então não deixou, Marco, o trecho Rio Preto passar, porque você podia pôr no contrato da Transbrasiliana, no contrato da Transbrasiliana, esse pedaço para eles duplicarem, com uma necessidade urgente de investimento primário. Né, por que não foi colocado? Porque tinha interesse para alguém ser pai disso. Não é isso. Porque já estava pronto, tinha sido autorizado a fazer. Então ela não entrou no planejamento da Transbrasiliana por causa disso. Porque era uma obra tida como pronta. Então isentaram até a Transbrasiliana de fazer essa obra. Por quê? Quando foi feito o estudo pela Transbrasiliana, ela viu que esse pedaço em Rio Preto já estava fora porque estava pronto. Agora, o senhor Edinho não cumpriu o que ele conversou com o Milton Monte, e aí que deu. Agora, o prefeito, inteligentemente, o Valdomiro, o que ele fez? Ele encostou agora no deputado Milton Monte, que não adianta ficar no Edinho, e o Milton Monte tem muito maior acesso ao ministro, porque é do partido dele, porque ele é chefe do DENIT, manda no DENIT. O que o Valdomiro fez? Partiu para o lado do Milton Monte e ficou. Agora, tira o Milton Monte dessa parada e tira o Valdomiro, você vê se sai essa obra, mas não sai nem se amarrar o ministro e trazer ele aqui, não sai a obra. O senhor Edinho não vai conseguir trazer essa obra. Não vai. Aí ele falou na União, o que ele fez? Ele foi inteligente. Ele falou assim, eu pego os deputados eleitos por São Paulo, o Dado, o Aloysio como senador, o Rodrigo e o Vaz, e vou lá no ministro, nós vamos lá falar, nós fizemos a nossa parte, estivemos lá, e ele levou para câmera, levou, parece que nem cinegrafista, tudo. Aí por sair de lá com a resposta que o ministro falou assim, não. Vamos ver, daqui uns 10 dias nós voltamos a conversar. Então, você entendeu, Daniela, o que efetivamente aconteceu? Foi por isso, essa obra já era para estar pronta, e por isso, padre, que ela não foi incluída na concessão para a Transbrasiliana. E é isso efetivamente que aconteceu. Então agora, se o Valdomiro e o Milton Monte não entrarem na parada, essa obra não sai. Porque eu acho, desse ponto de vista, não sei se a Daniela concorda, você concorda, que o Valdomiro tem um cacife político em Brasília suficiente para pedir sozinho. Não, mas é o que eu estou falando, o Valdomiro consegue. Então, inclusive a gente acredita nele, porque ele tem outras, né? Conseguiu obras para Rio Preto, essa anti-enchente, a gente sabe que são obras extremamente valorosas, passadas, necessárias, que deveriam ter sido feitas há anos atrás, né? E ele conseguiu. Então a gente sabe que ele tem cacife e respeitamos esse empenho que ele tem por Rio Preto, né? É extremamente respeitoso, porque consegue mesmo. Então eu acredito que tem que ser também um mérito dele. O que eu digo, o Marcos, é até antes. Olha lá, quando você tem um contrato, sei lá, você vai comprar uma casa. Você vai comprar uma casa, como é a concessão, você vai ter que entrar num leilão de determinado valor. Tem um trecho assim, olha, o reparo desse trecho é tanto, mas nós vamos fazer. Então eu vou comprar só o que você compra, o que você paga? Você não paga por aquele reparo.
Então o antigo proprietário vai fazer. Mas o antigo proprietário vende o pedaço, entendi, não faz a parte dele, e aí? Então, mas aí que está o problema. Quando ela comprou, quando a Transbrasiliana comprou, essa obra era tida como pronta. A Transbrasiliana imaginava quando fez, imaginava não, ela viu o trecho que seria dela explorado, o que ela tinha que investir. Quando ela viu essa obra fora, o que eu digo assim, que eu não sei isso em números, mas essa obra mudaria muito pouco o valor do pedágio. Claro que ela teria uma influência razoável no valor do pedágio nos trechos pedagiados, contando que eles cuidam do estado de São Paulo todo, né? Desse trecho São Paulo, aliás, até pelo menos acho que até a Rondon, não sei exato o trecho aí da Transbrasiliana. Mas contando isso, e eu acredito que a região, ou seja, quem paga pedágio da região, gostaria de ter a segurança de trafegar nesse trecho de Rio Preto em via dupla. Está insuportável passar por ali. Andar, eu acho. Por isso que eu estou falando, a gente entra nos momentos onde a consciência, não é nem política, mas a consciência cidadã parece que fala menos, e a necessidade de planejamento, de realização de obras, fala menos que o valor político. E isso tem que mudar nesse país. Então eu acho assim, como eu ainda reforço lá, duplica já o movimento. Se precisar fechar, nós estamos apoiando esse fechamento. Primeiro que ela margeia a paróquia quase toda. Então nós precisamos fechar. Precisa fechar Euclides na Cunha, como está o caboclo lá em Valentim propõe, precisa fechar. Não, porque algum não é Liberato, não, é o de lá. É Liberato também. É Liberato Caldeira. Caldeira, desculpa, eu troquei o nome, né? Mas o Liberato lá o Caldeira, de Valentim Gentil, como propõe isso também, eu acho que a gente tem que. São formas pacíficas, onde você vai fazer um ato pacífico, mas por que não foi feito isso? Por exemplo, você sabe que isso virou político lá em Badibacite, né? Virou político. Ia ter até uma celebração de uma missa, lembra, né? No meio da pista, pelos mortos, etc e tal. Aí vira do cunho político. Não tem que ser do cunho político, tem que ser as organizações sociais. Tem que ir lá e falar assim, ó, estamos aqui, olha, como a POSP, como a CIRP, porque nós temos uma necessidade, como a Associação dos Moradores dos Bairros Vizinhos, como sindicatos, nós estamos aqui representando, como representante dos valores públicos, do bem público, mostrando essa necessidade para os governantes. Isso chama atenção, você sabe, nível nacional. Vou fazer uma colocação para a Daniela agora, que ela vai entender melhor essa situação, vou concluir e fechar o tema de forma definitiva. Em Minas Gerais, o ex-vice-presidente da República, que esse homem é um bravo, hein? Zé de Alencar, pelo amor de Deus, o que esse homem está fazendo com a doença que ele tem, o que ele está suportando é uma coisa impressionante. Ele é do PR, que é o partido do Milton Monte, que é o partido do Alfredo Nascimento, que manda no DENIT. Do Trevão de Uberlândia até Brasília, esse trevão que tem aí, tá tudo duplicado. Lá não é o Milton Monte, embora ele faça parte do DENIT, que é o Departamento Nacional de Transporte da lá. Está tudo duplicado lá. Agora, aqui não. Vocês viram a diferença? Porque aqui era para estar também. E o acordo político que o Edinho fez com o Milton Monte não permitiu. Prometeu arrumar 3, 4 mil votos, não arrumou, o cara parou a obra, mandou embora para Ourinhos. Eu estou cansado de dizer isso aqui. E é por isso que nós estamos sofrendo as amarguras dessa rodovia nesse período entre Badibacite. Eu passei por lá ontem. Quem passa à tarde, 6h30, 7 horas, ouvindo de Badi para cá, aqui que é aquilo. Aquilo vamos dizer assim, é um convite ao chegar ao céu mais cedo. Mas não é um convite de Jesus, é um convite que você está fazendo para você mesmo, entendeu? É uma violência. É caminhão passando, atravessando, cruzando. Meu Deus do céu, está uma coisa incrível, trânsito pesado. E não saiu agora. Agora saiu ali o trevo. O trevo está fazendo. Porque ali já fugiu a alçada e estava começando. Já havia sido a obra empreitada, contratada e tinha começado.
que era para ter feito a mesma coisa aqui, entalhado e começado, só que o Sardinha hoje não começou. Esse foi o problema. Entendeu, dona Daniela Brandt, agora? Que é lamentável, né? A gente entende, né? É lamentável, infelizmente, né? E uma cidade que não pode perder um tipo de obra como essa, né? Porque quantos caminhões passam por aqui, quantas pessoas que passam, aqui é um entroncamento, aqui é como se fosse um trevão aqui, né? É um ponto estratégico, né? Aproveitando, falando em ponto estratégico, ontem me fizeram uma pergunta aqui, diz que para cá viria o Porto Seco, a Zona Franca de Manaus, investiria aqui, e nunca mais ninguém falou isso. O cidadão outro dia perguntou aqui, você tem alguma informação disso? Eu Não? acho que é a mesma que você tem, Marcos, que até então estava aprovado. Então, mas perguntaram quando vai começar a funcionar, que jeito vai ser e tal, eu não soube responder. Claro, ver se alguém que seja mais ligado ao comércio aí possa responder. De qualquer forma, padre, você quer acrescentar mais alguma coisa sobre a BR ou não? Eu acho que falta planejamento, Marcos. É aquilo que a gente bate antes, entendeu? E é difícil, eu não sei. Eu fiquei triste. Eu fui numa cidade pequena que eu tenho ligação, tenho família. O prefeito fez um loteamento sócio do outro lá. E aí, não é caso de Rio Preto, mas eu fico triste, me dá dor no estômago, sabe, essas coisas. Aí eu tô vendo lá, etc e tal, até às vezes para ver um lote lá no lugar. Aí eu tenho uma avenida, tá? E aí, de repente, não mais que de repente, planejado a avenida, a rua tá larga já para se fazer a avenida. Entra no loteamento do prefeito, a rua fina. Ó, é para acabar com o piqui do Goiás, tá certo? É para acabar. Então, o problema não é nem Rio Preto, pelo amor de Deus, é uma cidade pequena que perde Rio Preto. Aqui não é diferente, não. Então, o que está fazendo? Tá falando, o primeiro cara que fez o plano dele, primeiro, tá dizendo, ó, ali não vai virar nada, não vai crescer, mas está construindo o loteamento lá. E fez a rua houve uma bifurcação de 12 passou para 8. Gente, não é? Então eu acho isso. Depois, aí quando a gente reclama de chuva, reclama que, por exemplo, os bairros de Rio Preto não planejou-se para crescer com bairro. Faz avenida no meio do nada, a avenida morre no interesse político, ela morre porque as unidas não se encontram, existe avenida morta no meio do nada. Perfeito. Não é? Os paralelos do ritmo, eles nunca se encontram. Então, como é que você quer uma cidade que flua? A gente precisa de artéria, precisa de veia, precisa de fazer discussão. E como eu falo, por exemplo, o perigo que está, por exemplo, andar nesses bairros que estão populosos, extremamente populosos hoje, Bom Jardim, Estoril, que fica ali, o próprio São Francisco, que tem um movimento grande, com ruas finas mal sinalizadas. Então, as avenidas estão bem sinalizadas, mas as ruas, as pequenas ruas, né? A gente vê uma cidade igual Rio Preto, tudo isso é planejamento. Se você vai num bairro de periferia, não tem placa. Sim. Como é que você descobre uma rua? Bom, o senhor me falou. Eu esses dias brinquei com um taxista, que foi me levar e falou assim, como é que você consegue isso? Não, padre, nós compramos um GPS. Tá bom, então nós vamos ter que sair de fábrica. Todo mundo com GPS, né? Quando ele ensina certo, né? A gente chega no lugar certo, porque Rio Preto não tem, não é? Então acho que tudo isso é uma questão de planejamento. Você vê, é uma rua, é um planejamento, é um crescimento desordenado por alguns lados da cidade. E isso vai comprometer no futuro, se não é agora, não vai comprometer no futuro. Tá. Daniela Brandt, quero a sua opinião, por favor. Respeito tudo que o padre falou. Então, eu fico aqui pensando assim, as pessoas não sabem o que é política, né? Eu sou político, mas não sabem o que é política. Eu acho que a questão é sempre anterior. Porque não tem planejamento, porque não tem comunicação. Mas eles vão comunicar o quê, padre? Eles não sabem conversar e do que tem que ser conversado. Exato. E aí entra numa força e numa disputa que não é do que tem que ser conversado. É de quem pode mais e deixa de lado o que tem que ser conversado. E se transforma em político, não quem tem um conhecimento do que é político, mas quem é populista. Sai candidato, isso é conhecido.
Mas o que você entende de política de fato, o que é gerenciar uma cidade, a engenharia urbana, como as coisas acontecem, como as coisas devem ser. Uma vez eu estava sentado aqui com o vereador, assim, até para a gente ser delicado com ele, né? Eu não respondi aquele dia, mas eu estou sendo a resposta hoje. E nós perguntamos assim, quantas sessões da Câmara o senhor participou antes de se eleger? Nenhuma. Eu fiquei quieto, porque que eu ia dizer, né? Tá. Mas foi eleito. E aí a lei, né? Então a lei não... E aí a gente vai discutindo numa conversa que não vai ter muito, porque, mas a lei fala que não precisa ter esse conhecimento. Puxa vida. Como é triste. Tinha que ser bem... Como é triste. Mas, o padre, deixa eu fazer um comentário a respeito da prefeitura, que eu gostei muito. Chega lá no terreno do prefeito... É um perigo quando ele gosta muito. Tem um afunilamento lá. É um perigo. Tem um afunilamento lá, né? Tem um prefeito aqui da região... Me poupe aqui, eu não vou dizer, mas vocês vão saber quem é. Você, telespectador, sabe quem é. Aqui de Mirassol. O que ele fazia? Bom, ele tinha lá um sítio de 7 alqueires, alguma coisa assim, então ele resolvia lotear. Olha só, tem loteamento tá embargado até hoje, o sujeito comprou o lote lá, tá igual o Alferville, não desenrola mas nem com ajuda divina, tá difícil lá. Então é o seguinte, esse sujeito comprou, tinha lá uma terra, tinha que incluir no perímetro urbano, ele fazia aquele jogo com a Câmara, incluía no perímetro urbano, e por loteamento ir para frente, podia ser o pior loteamento que tivesse na cidade. O que ele fazia? Uma avenida. Não, além de fazer a avenida, ele chamava uns 4 ou 5 laranjas, né? Do seu pomar lá, pegava uns 4 ou 5, mandava fazer 4 ou 5 casas, dava o terreno de graça para o sujeito. Você vai fazer uma casa aqui, outra aqui e outra aqui. Mas tudo casa de primeira qualidade. O cara em troca ganhava o terreno, depois o sujeito não ia morar lá nunca. Ele pegava e depois ele alugava essa casa e ficava lá a casa alugada. E os demais lotes, sabe o que acontecia? Primeiro dia que lançava, vendia tudo. Mas esperava primeiro fazer as casas. Depois ele vendia tudo. O cara chegava lá. Marketing, olha. Ué, mas o que é isso? Chegava lá. Puxa vida, olha só, eu vou morar aqui. Vou investir. Comprava 4, 5 lotes lá. E eu conheço um monte que comprou lote lá. Por conta disso. E aí, por último, tem um lá que deu embargo, lá que está embargado faz até porque nem um Alferville, né? Mó rolo danado lá. Viu? Então é isso, né? E agora essa foi agora para acabar com o piqui do Goiás. Você me disse aí, chegar no terreno do prefeito, afunilar. Funilou. Não. Aí me cansa, viu? Comprar um terreno perto do prefeito, tá, Daniela? Vamos lá comprar um lado lá. Comprou um terreno, pai? Não. Só faltava perguntar se não deixar de perguntar se eu tinha comprado terreno, né? Então tá bom. Ai, meu Deus, só não foi boi de piranha, né? Assim como não quis ser boi de piranha o Vaz, assim como não quis ser boi de piranha o Rodrigo, e assim como não quis ser boi de piranha o deputado Dado, que se negaram a comparecer à audiência agendada pelo ex-prefeito Edinho Araújo. Intervalo e voltamos já. Ok, estamos de volta então com o nosso Opinião Cidade aqui pelo 16 da TV da cidade. Tá divertido hoje aqui, tá? Tô gostando. Ontem o padre estava assistindo em casa, também estava divertido com o professor Arif Cais aqui. E hoje está divertido porque nós estamos diversificando e falando de vários assuntos ao mesmo tempo aqui. Bom, e temos mais assuntos para falar. Você perguntou o que agora, Daniela? Falei do trote de vestibular. Trote de vestibular. Você já pôs como pauta aqui? Não. A gente tem que conversar um dia disso, né? Por que, Daniela? Porque aquilo que a gente acompanhava em noticiário, que acontece nas outras cidades, a gente está vendo aqui em Rio Preto já. O que, por exemplo? E semana passada, retrasada, que começou a sair a relação dos aprovados, e eu acho que de faculdades de Rio Preto, porque uma coisa é você ver que são estudantes de cursinho que passam em federais e estaduais. Então, quem dá o trote neles são os colegas do cursinho. E são amigos, e é um trote que você vê que é divertido, que eles estão lá, né, confraternizando. Outra coisa que me chocou e entristeceu muito foi passar no sinaleiro e ver
calouros ou alunos aí que entraram em faculdades de Rio Preto e alunos de Rio Preto dando trotes nesses aprovados, mas de uma forma muito agressiva. Uma forma muito feia, que eu fiquei envergonhada. Falei, meu Deus, eu moro numa cidade que faz aquelas coisas que nós vemos no noticiário e a gente reprova. E não precisava disso aqui, né? Eram 8 da manhã, uma moça com cerveja na mão, com cigarro na mão, com uma tesoura desse tamanho, andando atrás de uma outra, coitada, tudo pintada, suja lá. Você não está entendendo que você está recolhendo pouco? Por intervalo, eu vou acabar com o teu cabelo se você não tiver mais dinheiro para me dar a cada sinaleiro que fecha. Aqui em Rio Preto. Padre. Nossa, isso me entristeceu porque assim, eu entendo, eu acredito muito na nossa cidade. E que a gente tem pessoas que têm esse potencial de ética, de respeito. Cadê esses jovens? Como é que pode uma pessoa de um curso que me parece que ser mais diferenciado pelo jeito que estavam todos os companheiros dela lá, uma postura vergonhosa dessa? Isso que a mãe dessa moça aí tem de vergonha dela. Deve ter coisa mais violenta, né? Não é só esse caso, não deve ter. Se às 8 da manhã no sinaleiro estava assim, imagina o quanto essas pessoas não foram humilhadas depois também. O senhor que... Na hora do almoço, a hora que a cerveja já subiu, né? Nossa! Quando o senhor foi fazer o curso de engenharia, foi aprovado lá na faculdade o senhor também sofreu trote? Como eu não fui calouro a primeira vez, é porque eu estou entrando em faculdade desde pequeno. Eu saí muito jovem, mas eu peguei um trote violento na minha época. Quando eu saí, eu era um moleque ainda de 16 anos, eu comecei a faculdade. 16 anos? Eu tinha 16. Eu saí com 15 do terceiro, fiz o terceiro com 15. Então eu sofri muito. E olha que era Federal do Mato Grosso, era andar meio-dia descalço no sol de Cuiabá, era uma coisa violenta. Não se tinha. Mas era um outro estilo. Hoje a violência é mais requintada. Mas eles humilham hoje? Mas era uma humilhação também, era tudo. Mas tinha um processo diferente. Eu acredito que o processo era integrativo. Isso. Era diferente. Tinha metas a serem cumpridas, mas o processo era diferente. Hoje eu acho que eu também não admitiria, não admiti a segunda vez que eu entrei, depois na Unesp, a questão do trote. Aí eu já não admiti porque eu achava já que não era mais... Isso está muito ligado à questão, acho que, das faculdades. Mas eu ligo ainda em outros valores. Éticos, que é o que você falou, familiares. Morais, né? Morais. Porque o rito de passagem, eu até acredito que tem que ter. Você obrigar a pessoa a determinadas coisas como um rito... Exato. Puxa vida, vamos aqui brincar, é o que era gostoso. Era o que era gostoso. Por exemplo, eu passei por humilhação, eu posso até contar. Pode que é divertida. Mas faz parte. Faz parte. Na Federal do Mato Grosso tinha um lugar que chamava rodoviária, que parecia uma rodoviária, um lugar de encontro, né, de todos ali dos cursos de engenharia. Então, tinha um tablado, um palco, e eu fiquei 6 horas de relógio. Tinha que ficar meio das... Mas é divertido. Mas é uma coisa divertida. Eu não me senti humilhado, aquilo foi integrante. É uma brincadeira. Então tinha um cara em pé, né? Um cara em pé que era o relógio, né? Um na cabeça que era o que subia e descia, ele tinha que estar assim, né? Eram os ponteiros, né? Subiam e desciam, e eu era o cuco. Ficava no meio das pernas dele. E aí quando um veterano perguntava, qual é a hora, bicho? Aquele negócio, né? Então eu tinha que fazer cucô, tanto de hora. Mas isso é uma coisa, entendeu? Eu aceitei, isso lá tinha, a gente tinha aceitado, né? E era um processo de integração para você conhecer, inclusive era organizado pelo centro acadêmico, então era uma coisa, era aquele de grito, etc e tal. Uma brincadeira. Uma brincadeira. Não é? Tá. O que não acontece hoje. Eu acho um ato extremamente humilhante passar, não só naquele estado, mas pedir dinheiro para veterano tomar cerveja. E quem se sujeita a isso é tonto, é idiota. Eu costumo usar esse termo, idiota, né? É idiota. E quem não é idiota, não é idiota. Então também não tem que se sujeitar a esse tipo de coisa. O ano inteiro, né? Não, tem várias fases. Eles são né? humilhados o ano todo. Então tem várias fases. Então eu acho assim, existe um problema moral, socialmente falando. Então aí a faculdade vira e fala assim, mas não todos fazem. Dentro. Não, mas todos fazem. E aí a gente se conforta porque todos fazem, né? E aí eu vou ser repetitiva porque eu acho sempre que tem uma situação de origem, que é a educação, que é não sei o quê. Por quê?
O advento da internet é uma coisa maravilhosa que ninguém vive sem, eu não conseguiria trabalhar e nada sem. Mas tem prós e contras. E empobreceu, no sentido de conceituação, as pessoas. E assim como várias palavras perderam o valor original dela, o trote ficou com uma conotação pejorativa. Trote é judiar dos outros. Há 20 anos atrás, trote era brincar. Eu vou dar um trote nela. É fazer uma brincadeira, ingênuo que fosse. E hoje trote é humilhar, é maltratar, é agredir. Dentro de... Não, mas isso é permitido porque isso é o trote. Isso não é o trote. Né? Isso é uma distorção do que eu acho que é trote. E a gente vai avalizando porque a gente fica tudo omisso. Eu vi, não é comigo, daqui a pouco é com o filho, daqui a pouco é com alguém dentro de casa. E Daniela, e hoje a violência é um processo endêmico, né? Nossa. A gente pensa que não, mas você olha no trânsito, olha, tá tudo hoje ligado. Delegacia sendo assaltada. Delegacia sendo assaltada. E os piores trotes são em faculdade de medicina. Sim. Né? Que você, poxa, são as pessoas mais esclarecidas. Que loucura! Isso é loucura. Isso é para assustar. Nossa Senhora. Faculdade de medicina. Né? Com aval dos reitores. Não, mas todas fazem isso. Mas não pode, né? Eu acho que... Será que... Nós estamos avançados um pouco aí em nível de país. É uma tristeza, é lamentável, porque todo mundo se desloca da responsabilidade também, né? E fica correndo atrás de culpado. O menino caiu na piscina, vamos achar o culpado. Não, é responsável, vamos tirar o menino da piscina, depois a gente vê o que aconteceu, né? Bom, eu queria aproveitar a Daniela, que é do Núcleo de Jovens Empreendedores da Associação Comercial e Industrial de Rio Preto. Agora eu falei certo, viu? Né? Eu aprendo política, ele aprende o núcleo. Uma hora eu aprendo. Tanto falar, eu decoro, agora eu vou decorar. Não erro mais. Vem a revitalização do centro. Ontem o professor Arif Caes estava preocupado ainda com a questão da garagem, não tem mais. Naufragou esse projeto da garagem, não sei se... Uns dizem que teve um órgão lá que desaprovou, outros dizem que não há interesse comercial na exploração da garagem. Então, o que era para ser uma garagem, esquece, não tem mais. E eu quero saber o que o núcleo está achando, o que ele está esperando, o que ele está preparando, o que vocês estão projetando para o futuro, para a revitalização do calçadão, Daniela? Olha, então assim, pensando em estrutura a CIRP, e a CIRP, apesar de ser uma associação, né, ela hoje funciona como uma empresa. Então, no sentido de prazos, de projetos, de planejamento, de metas, de processo. E cada diretor e todos os voluntários têm a sua participação para com o município, nessa finalidade de associativismo e cooperar com a nossa cidade mesmo, e todos são beneficiados com isso. A revitalização, ela cabe diretamente a uma das diretorias da CIRP. O Núcleo de Jovens Empreendedores é um braço da CIRP. Nós temos uma diretoria na CIRP, mas nós temos a nossa diretoria que anda em paralelo com projetos que são mais focados a situações de capacitação, rede de contatos e representatividade. O núcleo em si tem um projeto, e aí dentro da minha gestão, o meu foco fala muito de capacitar as pessoas. E a gente não consegue fazer nada além disso, de conscientizar e capacitar. O que a pessoa vai fazer com aquilo é a escolha dela. Querer dizer para a pessoa, isso você tem que fazer, é gastar saliva e tempo e achar que... Agora, dar informação, dar consciência, isso eu acredito que cada um usa isso do jeito que bem entende. Um dos nossos projetos se chama Civilidade. E ele anda junto com o projeto de revitalização, porque nós queremos poder conscientizar a população de quem são esses andarilhos hoje, de quem são essas pessoas do centro da cidade, para que a gente possa fazer algo para resgatar a civilidade dessas pessoas. Essa mendicância, ela é alimentada por munícipes que de bom coração vão lá e acham que ajudam dessa forma, né? Agora, e não vou entrar em crivo de juízo de valores e muito menos de julgamento, mas eu acho que é falta de conhecimento. Porque a gente poderia ter outras formas de ajudar essa pessoa, não a curto prazo, resolvendo o problema daqui a 5 minutos, mas de empregabilidade, de mercado de trabalho, de trato humano para poder reabsorver essa pessoa. E a gente está com um projeto bárbaro que fala de civilidade mesmo. É mesmo? Muito, muito.
dentre todos os outros. Colocar em prática simultaneamente com uma reforma. Vai andar tudo junto. Tudo junto. Vai. Nós temos um restaurante na área central que se preocupa muito com essa questão de mendicância e tal. Olha, acho que está formando fila ali no quarteirão, onde ele funciona, porque ele distribui alimentação. Alimentação que as pessoas vão, então, em frente. E ele corre um risco gigante, né? Porque se algum alimento desse azedar no meio do caminho e a pessoa tiver algum problema, ele responde juridicamente por isso. Mas e aí a gente não sabe. Então, a questão é muito delicado. Da né? caridade. Muito. O sujeito está ali porque ele está precisando comer. Ele não. Padre, ele não tem o que comer. Aí a gente falta mão de obra simples, essas pessoas podiam estar trabalhando para poder com dignidade pagar pela refeição dela ou ganhar isso da empresa onde trabalha, então é uma conversa sem fim que a gente precisa colocar, é daqui que vai partir isso. Padre, é um problema gravíssimo. Onde é que se resolve essa situação? É político também? Olha, é muito poder viajando o mundo, né? Mas também viajando o mundo, você sempre vai ter um mendicante, né? Que é aquela pessoa que às vezes tem até uma renda. E, por exemplo, tem alguns países você vai, quando até você tenta tirar foto, aparece um guarda na frente, assim, imediatamente, né, de pessoas. É claro que existem no mundo outros tipos de mendicância que está muito mais ligado do ponto de vista cultural. Você passa você está numa estação de trem, por exemplo, em Paris, você tem um cara tocando violino. Né? Amsterdã isso é muito comum, Portugal agora é muito mais comum, não se tem pedinte, mas se tem, Espanha, esses países assim. Então é um outro processo, mas é uma pessoa que opta por trabalhar na rua, é diferente, está trabalhando na rua, é diferente, ela está fazendo uma troca, ela não está pedindo, né? Então isso existe. Agora existe um processo de autoestima, que é o que ela está falando e eu concordo plenamente. Quando nós criamos um sistema que favorece a mendicância, que alimenta isso, não só com refeição, né? E por mais que caridoso que seja, porque toca o coração uma pessoa, um ser humano, a gente respeita isso, mas toca mais a vida daquele ser humano e se faz um milagre muito maior quando você consegue dar a civilidade para ele, o mínimo de civilidade para ele. Eu acho que esse processo não acontece. Quando nós falamos do hotel, lembra? Eu acho que nem está funcionando ainda. Cisne, né? Está lá, né, estão todas as dificuldades da reforma, mas não está funcionando ainda também. Mas, por que apresenta e aluga naquele momento político? Há de se perguntar. Mas não está funcionando ainda. Ainda nós discutimos aqui, né, nós mandamos, pedimos até que precisa ter um projeto para as pessoas, não basta só isso. Porque faz parte de um processo de revitalização do centro, que também é uma mudança do ponto de vista comercial. Perfeito. Porque não existe só a loja privilegiar a questão do alimento lá R$1, né? Alimente-se bem, né? Aquele do bom prato. O bom prato lá. Não é só a questão do bom prato. Tem um monte de questões, por exemplo, de tipo de comércio que vai para lá, qual que é o planejamento para no futuro ter. Então, se você quer revitalizar o centro, é óbvio que tem que estar nesse projeto do futuro, de ter lojas que tragam uma classe média, uma classe né, que possa fazer compras ali e que aquilo seja agradável. Perfeito. E que aquilo seja limpo, suficientemente limpo, né, como geralmente não acontece nos centros das cidades. O processo que a gente está vivendo é um processo cultural que aconteceu há 200 anos, depois da Revolução Francesa. Especialmente nos países aí que a gente chama de primeiro mundo, especialmente na Europa. Quando eles pegaram aquele centro, que era um centro bonito, com potencialidade turística, como Rio Preto tem uma porção de prédios no centro, que às vezes estão com as suas faixas tampadas, e são prédios bonitos. Perfeito. Ali mesmo, do lado da catedral, tem uma pensão lá, que aliás, até quando você está no estacionamento ali, você não olha muito de repente, assim, que você pode ver coisa que você não quer. Mas tem, e são lugares bonitos, então tem que ter um incentivo aí de planejamento. Do ponto de vista urbano, olha, você é dono daquele prédio, você está sendo notificado. Se você não consertar a fachada, e até tal prazo, se você consertar, você vai ter um desconto de 50% do teu IPTU. Entendi. Se você não consertar, você vai ter um acréscimo de 50%. Vocês viram o projeto do centro revitalizado? Não cheguei. Tá belíssimo. E assim, o Marcelo Pala, ele tem que entrar na história de Rio Preto, porque é um projeto que faz 20 anos
que ele É o briga. quarto que eu vejo fazer. É o quarto que eu vejo ele fazer. Vamos ver se esse Então, sai. não saiu. Agora é uma questão de licitação, de quem vai pegar, quem vai fazer, tudo dentro Então, lá. mas é agora que começa o processo mais complicado. Mais complicado porque vai gerar transtorno. E problema de licitação, alguém pode impugnar, alguém pode recorrer e fica aquela fase de recurso, aquela coisa. Eu Tomara acho que muito não, que vai tomara sair, que não. eu acho mesmo, porque é um projeto. O Marcelo viajou o mundo todo, ele é arquiteto e ele visitou todos os grandes centros que fizeram isso nos centros, porque os centros vão ficando decadentes e vão ficando perigosos. E eles deixam de ser andarilhos para se tornarem criminosos e bandidos. Né? Então a gente está perdendo o centro de Rio Preto. E esse projeto resgata as pessoas, resgata os consumidores, resgata a beleza. Mas ele é belíssimo. O Marcelo já foi dar uma palestra no núcleo para apresentar o projeto. Mas é encantador, porque não é uma questão de uma obra ou um desenho bonito arquitetônico. É pensado com Rio Preto mesmo. Qual é o funcionamento de Rio Preto, qual é a funcionalidade, pensando em terceira idade, pensando em criança, pensando em segurança, pensando em beleza, em estética, em conforto, esse banco, a água, a flor, tudo. Bom, que ótimo, que bom, que bom. Tá lindo. Muito obrigado pela sua visita, sua participação aqui no nosso programa. Espero que você volte sempre. Eu preciso de 30 segundos. À vontade. À vontade. Concedido. Quarta-feira que vem, na CIRP do Centro, na Silva Jardim, a gente tem o Rogério da Prepara falando sobre o empreendimento dele, que é uma rede de franquias de cursos profissionalizantes. Ele saiu na Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E ele fala conosco a partir das 7 da noite por 45 minutos. Ele vai dar uma palestra quarta-feira que vem. Quarta que vem na CIRP do Centro. Certo. É uma palestra aberta, é gratuita. E eu gostaria muito que os seus telespectadores pudessem estar prestigiando o evento com a gente. Está feito um convite imediatamente ao vivo em cores. Padre Márcio Tadeu, muito obrigado. Agradeço, prazer conhecer a Daniela também. Vai estar na próxima missa lá já acompanhando. Opa, bom. E o senhor, quarta que vem, eu espero. Olha lá, vamos lá. Então, Padre, deixa só o seu currículo para que a Daniela possa conhecer. Não, depois que passa, não tem isso. Mas a gente já tem muito amigo em comum, a Lília Mauro, Antônio Carlos, que é tesoureiro da CIRP, então eu tenho. Certamente. Mas o padre, porque o padre, além de padre, ele é engenheiro, filósofo, viajante, teólogo. Como é que é, padre? Que você é aquele de órgãos lá? Comitês de ética em pesquisa, tudo mais. Não, e vamos ver se começamos a pós-graduação agora. Transplante de órgãos, né? O Dr. Braille falou que não, a gente faz parte de comitês de ética em pesquisa, que são agências ligadas ao Conselho Nacional de Ética e Pesquisa que regulam as pesquisas com medicamento. Então, eu trabalho com bioética, né? A gente ajuda na pós-graduação também, tudo isso aí. Então, você vai sentar na minha plateia para ver o padre falar lá no núcleo, viu, Marcos? Esse padre até missa, fazia tempo que eu não ia na igreja, ele foi assistir a missa dele outro dia. Tem que voltar, né? Voltar, Mas eu vou voltar, eu vou batizar minha neta lá. Está lá batizando. Com certeza. Muito obrigado pela presença de vocês dois. E o nosso Opinião Cidade vai ficando por aqui. Nós estaremos de volta amanhã no nosso horário habitual. Até lá.